Imagine ganhar milhões de dólares e simplesmente abrir mão de uma parte da fortuna. Em Hollywood, onde cada contrato costuma ser disputado centavo por centavo, isso parece absurdo, mas foi exatamente isso que Keanu Reeves fez. E quando essa história começou a circular nos bastidores da indústria, muita gente não conseguiu entender. Afinal, por que alguém recusaria dinheiro que já era seu por direito? A resposta revela uma forma de pensar completamente diferente da maioria das celebridades. Keanu Reeves construiu uma das carreiras mais sólidas do cinema moderno. Filmes como Matrix, John Wick e diversas outras produções transformaram seu nome em uma marca global. Mas existe um detalhe curioso. Sua reputação fora das telas muitas vezes chama mais atenção do que seus próprios personagens. E aqui é que a história começa a ficar interessante. Ao longo dos anos, surgiram diversos relatos sobre decisões financeiras incomuns tomadas por Keanu, enquanto muitas estrelas negociavam contratos cada vez maiores. Ele parecia preocupado com algo diferente. Em alguns projetos, o valor do cheque não era sua prioridade principal. Uma das histórias mais conhecidas envolve negociações nas quais Keanu aceitou reduzir sua própria participação financeira para facilitar a contratação de outros profissionais considerados e importantes para a produção. Para muitos executivos, aquilo parecia uma decisão difícil de compreender, mas o motivo por trás dessa escolha surpreende muita gente até hoje. Normalmente, quando pensamos em riqueza, imaginamos acumular o máximo possível. Porém, algumas pessoas enxergam valor em algo diferente. Elas entendem que determinados resultados dependem da qualidade das pessoas que participam do projeto. Em outras palavras, Keanu parecia enxergar o longo prazo. Se um filme se tornasse melhor, o resultado poderia beneficiar todos os envolvidos. Essa lógica não é comum porque exige abrir mão de um ganho imediato em troca de uma oportunidade maior no futuro. E o próximo detalhe mostra por que essa mentalidade pode ser tão poderosa. Existe uma característica frequentemente observada entre investidores bem-sucedidos e empresários de alto nível. Eles nem sempre tentam maximizar cada negociação individual. Muitas vezes procuram maximizar o resultado final do conjunto. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Quem pensa apenas na próxima recompensa costuma tomar decisões diferentes de quem pensa nos próximos 10 anos. E Hollywood está cheia de exemplos dos dois tipos de comportamento. Mas Keanu ainda guardava outra característica rara. Enquanto muitas celebridades transformam riqueza em ostentação, Keanu construiu uma imagem pública muito diferente. Isso não significa que ele não seja rico, pelo contrário. Significa apenas que sua relação com dinheiro parece seguir regras próprias. Talvez seja justamente por isso que tantas histórias sobre ele se espalham pela internet. Pessoas ficam intrigadas quando encontram alguém que age de forma diferente daquilo que esperam de uma estrela multimilionária. E foi exatamente essa diferença que ajudou a fortalecer sua reputação ao longo dos anos. No mundo dos negócios, reputação tem valor. Muitas vezes mais valor do que as pessoas imaginam. Um nome respeitado abre portas, gera oportunidades e cria confiança. E confiança costuma ser um ativo extremamente lucrativo. O curioso é que a maioria das pessoas tenta construir riqueza focando apenas em dinheiro. Já algumas das maiores histórias de sucesso envolvem algo adicional: credibilidade. Quando ambas caminham juntas, os resultados podem se multiplicar. Mas existe uma lição ainda mais importante escondida nessa história. Ao observar a trajetória de Keanu Reeves, fica evidente que ele não parece tomar decisões exclusivamente baseadas em ganhos imediatos. Em vários momentos, suas escolhas sugerem uma preocupação maior com legado, qualidade e relacionamentos profissionais. Isso ajuda a explicar por que tantas pessoas admiram sua trajetória, não apenas pelos filmes ou pelo sucesso financeiro, mas porque suas decisões fogem do padrão esperado em um ambiente conhecido pela competição intensa e pelas cifras gigantescas. E essa talvez seja a razão pela qual sua história continua despertando tanta curiosidade. A trajetória de Keanu Reeves mostra uma lição que Hollywood raramente ensina. Nem toda decisão inteligente é aquela que gera mais dinheiro hoje. Em alguns casos, as escolhas mais valiosas são aquelas que fortalecem reputação,
criam oportunidades e produzem resultados maiores no futuro. Enquanto muitos correm atrás do próximo cheque, Keanu parece ter seguido um caminho diferente. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão fascinante.